Oiê! Oiê! Hoje o episódio é super especial. Eu trouxe um convidado ilustre por aqui, que é o Léo, meu noivo. A gente vai contar um pouquinho nesse episódio de como a gente se conheceu, que na verdade faz alguns bons anos, né? Faz alguns anos. Quem acha que a gente se conheceu agora, não. Na verdade, a gente se conhece há muito tempo, desde a adolescência. E é sobre isso que a gente veio falar. Então, vamos começar com. Você lembra da primeira vez que você me viu? Foi quando um amigo em comum apresentou a gente no primeiro dia de aula do ensino médio dela, porque não era o meu primeiro dia de aula. Bom, então, um breve contexto, eu já falei aqui várias vezes, mas eu não sou natural de Santa Catarina. Na verdade, eu vim, né, fui morar em Santa Catarina em 2006. E aí, lá, eu estava numa escola muito perto da minha casa. Quando eu passei pro ensino médio, eu fui estudar no centro, como a gente costumava falar, né? Mas as duas escolas eram no centro. A É, minha escola era num bairro rural. Aí eu fui o menino do mato que foi pro centro. Ela estudou no centro a vida toda. o menino do mato, na verdade, é porque ele morava num bairro muito distante do centro e dos bairros principais. Então eu sempre peguei no pé dele por conta disso, inclusive, porque ele morava em algum lugar tão distante. Esse é o contexto. E aí, gente, no meu primeiro dia de ensino médio, eu estava super empolgada. Ia começar uma nova temporada, né? Minha versão adolescente. E aí nós tínhamos um amigo em comum, que eu também já conhecia de outros carnavais. De outros carnavais parece que você conhece de muito mais tempo, mas a questão é que ela conhecia ele de um curso que ela fazia num lugar perto da casa dela também. A gente tinha esse amigo em comum, e no meu primeiro dia de aula, que eu já explico que não era o meu primeiro dia de aula, eu vou explicar isso, mas era o primeiro dia de aula dela, ele apresentou a gente. E aí, quando ele apresentou a gente se abraçou, tal, se conheceu, mas depois desse dia a gente não se falou mais e não se viu mais, pelo menos não pessoalmente. Agora, por que que não era o meu primeiro dia de aula? Porque eu sou um ano mais velho que a Laís, ela é de 96 e eu sou de 95. Eu já estava fazendo a minha segunda vez do primeiro ano do ensino médio, porque eu tinha reprovado no ano anterior. Só que ninguém em nenhum momento me informou que quando você reprova, no ano seguinte, a prioridade da sua vaga do colégio ela vai para outro aluno. Por quê? Porque eu estudava de manhã. E aí eu pensei assim, putz, reprovei, o meu próximo ano vai ser de manhã na mesma sala que eu estudava. Mas não, a prioridade vai para outro aluno. E É. aí eu acabei sendo movido para a turma da tarde, e eu não sabia porque ninguém me informou, só que eu fui de manhã achando que era de manhã. E fui para minha sala, que era a sala 102, que era a sala do ano anterior. E ela era da sala 102. E a gente foi descobrir isso depois só. E eu também lembro da primeira vez que eu vi o Léo, porque eu acho que, diferente dos outros meninos ali do ensino médio, ele tinha um perfil diferente também. Estranho. Estranho, e Eu eu, era estranho. eu gostava de meninos estranhos. Ele tinha cabelo nessa época, gente, pra vocês verem como faz Eu tempo. tinha bastante cabelo nessa Bastante cabelo, era época. meio cacheado, assim, e tudo É, uma mais. cachopinha assim. E aí ele usava uma camiseta de banda, né? Acho que era do Foo Fighters. Não, naquela época eu tava usando, quando eu te vi, eu tava usando uma camiseta do J.Cass. J.Cass. E um short, né? Uma bermuda meio xadrez, assim, e tudo mais. E aí eu lembro que eu vi ele, mas foi tipo, tá, a gente se abraçou, né? Se conheceu, ai, prazer, Laís, Léo, enfim. E foi só. Depois desse primeiro dia do ensino médio, que eu acho que foi em 2011, 2011, né? Foi A gente nunca 2011, mais, é. né, chegou a ter uma troca assim genuína, né? Depois a gente acabava se esbarrando, às vezes pelo centro da cidade, um lugar ou outro, mas nunca mais a gente teve um outro contato. A não ser pelas redes sociais. É. A gente foi ter contato pelas redes sociais mesmo assim em 2012. 2012, início de 2012, por ali. Início de 2012, por ali. E aí, mas olha só, a gente ficou um ano inteiro sem se falar, praticamente. Exatamente. Foi só E aquela aí, vez. né, nesse ano de 2011, eu tava namorando com outra pessoa também. Muitos e muitos anos nesses romances adolescentes, mas foram 3 meses. Mas como eu fiquei com o coração partido, pareceu muito mais tempo. É, não, que na. Na adolescência, a proporção. É igual idade de cachorro de gato, né? Na Sim. proporção de adolescência, isso foram 30 anos. Exatamente. É. E aí, eu namorei com esse menino e tudo mais. E aí, eu gostava muito do Tumblr, né? Eu era uma menina Tumblr Girl. O Léo também era, né? Cada um ali no seu mundinho. Tumblr, pra quem não é dessa época, é mais novo que a gente. É basicamente o quê? Um blog com um Substack, com um Pinterest. É uma junção de muitas redes sociais, só que era tudo em uma só. Eu era emo.
Ah, é Eu era um verdade. emo sem franja, porque eu não conseguia fazer franja no meu cabelo. É, Hoje em dia, muito menos, né? Mas na época eu não conseguia fazer franja no meu cabelo e eu era emo. Então, Tumblr era o paraíso pra quem era emo. era. Né? Você tinha aquelas frases do Caio Fernando Abreu, aqueles cortes, coisas muito É, melodramáticas. Clarice Então, Clarice Lispector. Lispector, meu Deus, era assim, ó, era o paraíso pra quem era emo e pra quem sofria, sabe? Era. Igual a Dênia. Me deixa, mãe, eu sou triste. É isso, É sabe? verdade. Aí eu lembro que nessa época, assim, eu ficava repostando, né? Na verdade, reblogando, era essa o Nossa, termo, rebogar. de ficar ali reblogando as coisas que eu gostava. E aí, gente, eu estava numa fase muito triste, pós-término de 3 meses de um longo relacionamento. E aí alguém começou a me mandar mensagens anônimas, me dando conselhos, assim. Eu lembro que eu ficava tipo, nossa, né? Será que é alguém que eu conheço? Será que é um admirador secreto? Quem será que fica me mandando mensagem? Tudo bem, a vida foi acontecendo, passou, né, 2011, e essa pessoa ali me mandando mensagem. Pra quem não conhece Tumblr, né? O Tumblr de antigamente, não o Tumblr de hoje em É, dia, que não é a mesma coisa de antigamente. O Tumblr de antigamente, você conseguia mandar mensagens para as pessoas e colocar como anônimo. Então, você recebia mensagens anônimas falando qualquer coisa e você não sabia de quem estava mandando para ai, gente, você. mas eu confesso que era uma época tão boa. Não sei, receber as mensagens anônimas, assim, ficar confabulando. E a gente tinha ali uns 15, 16 anos. Tipo, ai, quem será que tá mandando mensagem pra mim? Geralmente era alguém da escola mesmo. Ah, era muito uma época meio, nossa, é porque assim, como a É, gente é dos anos 90, essas redes sociais, elas tinham uma certa inocência e sim, primeiras sim. vezes ali nas redes sociais. Essas mensagens anônimas eram uma coisa, tipo, muito romântica. Meu Deus, quem será que tá Quem me será? mandando Ai, era isso, muito bom, porque sabe? quando você recebia mensagens, ficava no formato de um ícone de mensagens e vermelhinho em cima, assim. Então era muito legal. Quando eu comecei a receber as mensagens anônimas de quem eu não sabia, né, quem era meu admirador secreto, eu ficava sempre atualizando a página F5 pra ver se essa pessoa me manda mensagem. Nossa, eu lembro que eu não fiquei ficcionada porque ele mandava mensagem. Eu fiquei muito, né, com hiperfoco de receber mensagens. Passou esse ano de 2011. Entramos em 2012, ali, o segundo ano do ensino médio. Finalmente concluí o primeiro ano do ensino médio, não reprovei dessa Yay! vez. Eu acho que ainda em 2011 a gente se adicionou no Facebook. Tá, Só que porque naquela época as pessoas que se conheciam, você não precisava ter um motivo, né? ou conhecer profundamente. Você só conhecer a pessoa já era motivo suficiente para você adicionar no Facebook, entendeu? Eu acho que o Facebook ele levava muito a sério isso de fazer amigos. Então, da mesma forma que tinham vários mecanismos para você interagir com outras pessoas dentro da rede social, como cutucar, mandar mensagem, conectar com a pessoa sem precisar mandar uma mensagem prévia se apresentando. Às vezes você tinha um amigo em comum, um conhecido em comum, Que você já e adicionava, já sai adicionava só adicionando, para ter exato. mais amigos, né? Eu não Exatamente. sei se você lembra também, mas tinha aquela época de ter 1000 amigos no Facebook. E daí a pessoa não Sim, conseguia adicionar mais ninguém. Nossa, gente, era o auge da popularidade. Eu nunca cheguei a 1000 amigos no Facebook, eu acho. Talvez hoje, não sei. 2012, a gente já era então amigos do Facebook, segundo o Léo. Eu confesso que eu não lembro desse, né, desse processo de se adicionar. E aí eu acho que foi você que puxou a conversa. você Tá, postou uma foto de bandana azul, é que verdade. você gostava de usar bandana na cabeça. Hum, E aí eu comentei na sua foto falando, tá linda. E ainda botei aqueles emojizinhos que é tipo um tracinho, né? E aí outro tracinho, tracinho e fica de cabeça para baixo, tipo uma carinha de cabeça para baixo. Na época que a gente não usava emoji, tempos remotos da internet que a gente não usava emoji, a gente fazia com tracinho, com asterisco, é, essas coisas assim. Então eu comentei, tá linda. E aí ali a gente conversou um pouquinho, sim. mas a gente não deu continuidade, porque nessa época eu me envolvi com outra pessoa. E aí também foram longos um mês, Ai, que eu pareceu amo. uma vida inteira de amor, de paixão, depois de sofrimento e lamúria. Mas nessa época, 2012 foi um ano bem marcante pra gente. Além desse comentário do Léo na minha foto, que eu lembro que eu fiquei toda. Ai, gente, nossa, era o auge, essa época era muito bom. Enfim, a gente se esbarrava às vezes, meio como uma referência do Miguel e da Mia, daquela novela mexicana. A gente se esbarrava às vezes pelo centro, porque eu fazia É curso. que você fazia a Mia na rua, né? Quando a gente passava um pelo outro, ela dava aquela virada de cabeça dramática pra olhar se eu tava olhando pra ela.
Tipo a Mia, sabe? Miguel. Ai, gente, é que é isso, né? As minhas referências dessa época eram muito as novelas mexicanas, né? Como conquistar alguém ali pelas revistas da Capricho, pelas revistas da Atrevida. Era uma época que hoje a gente tem muita informação e o que fazer e o que não fazer. Nessa época, quando a gente era adolescente, eu concordo com isso, com o que o Léo fala, de que a gente tinha uma certa inocência sobre as coisas. Então, era um momento muito bom, sabe? Você, aqueles romances adolescentes, assim, que não tinha, sei lá, uma maldade envolvida, era só a gente tava só se conhecendo, tinha amigos em comum. Nessa época eu fazia um curso, inclusive, né, uma curiosidade aí, sou formada pelo curso técnico de comércio exterior, Exato. mas vou deixar pra contar isso em outro episódio. E aí eu ia toda tarde para esse curso, enquanto o Léo a gente se esbarrava mais ou menos no final da tarde, porque ele tava indo pra escola à Porque noite, eu chegava mais ou menos umas 5:30 da que tarde, era bem o horário que eu saía 5, do 6, que curso. era o horário que você saía do curso. Aí a gente se esbarrava, A gente se verdade. esbarrava. E aí, assim, a gente nunca teve muita troca. Foi um Não. comentário ou outro, né? O oi da primeira vez e foi só. Só que no ano de 2012, eu sempre fui uma pessoa ali de comunicação. O que isso significa? Eu era a líder de classe, eu era do Grêmio Estudantil, eu estava organizando formatura, enfim, eu estava sempre envolvida nessas coisas, sempre arranjando dor de cabeça extra, além do que eu já tinha que fazer normalmente. E aí, por ser do Grêmio Estudantil, teve uma data muito especial que foi o Halloween, onde eu precisei ir na escola à noite. Fui lá para organizar as coisas, porque no dia seguinte teria uma festa no período da manhã. E aí foi a vez que a gente se viu, Foi outubro de... 2012. 30 de outubro de 2012. É. Só que não é que a gente se olhou diferente. Eu te olhei É diferente. verdade, ele já se apaixonou nessa época É, aí. exatamente. Aí eu tive meu momento Miguel, entendeu? Que eu olhei ela e eu fiquei louco, assim. Eu olhei, meu Deus, que mulher linda. Ela é diferente das Ela outras é diferente. garotas. E eu lembro a roupa que você tava usando. Pelo menos de baixo pra cima, em cima eu não lembro direito. Mas você tava usando o sneaker. Nossa, gente, alguém lembra do sneaker? Entregando a minha idade bonita, Não, mas mas era. tava É voltando o sneaker. verdade, mas enfim, sneaker era aquele Tênis de tênis salto. de salto. E o meu era Exato. de salto, com taxinha e preto. Porque eu era meio Exatamente. emo também. Você tava com uma legging cinza Tava. e tava com uma roupa bem confortável porque você tava indo lá pra ajudar. Como se o sneaker fosse muito confortável também, né? Era super. Era? Era porque era um salto plataforma. Ah, E sim. é o que eu uso até hoje, né? Meu All Star é plataforma Aí pra ela ser ficava confortável. desfilando com aquele sneaker pra lá e pra cá e eu fiquei maravilhado com o que eu tava vendo. Aí eu falei com o nosso amigo em comum, que era o mesmo amigo em comum que Que tinha apresentou. apresentado a gente. E eu falei, me leva lá pra gente trocar uma ideia, só que como tu é o contato, você puxa papo e eu vou entrando ali, né, na Na conversa, conversa. fazendo uma piadinha ou outra, né? E aí rolou isso. Ele foi conversar com ela e eu fui junto e a gente ficou conversando ali, nós três. Nessa noite, tinha, né? A vida adolescente, gente, é muitas emoções. É muito uns dramas, assim, que não precisava. Mas nessa noite tinham outros personagens que foram não bem importante Importantes na vida na dela. minha vida. Quando eu fui à noite, eu encontrei, né, o meu ex-namorado de 3 meses. E aí ele pediu pra conversar comigo e tudo mais. Nessa época a gente tava tentando reatar o relacionamento. Só que não era mais a mesma coisa, né? Porque, assim, gente, um mês de adolescência equivale a 3 anos. Então, assim, ó, a idade de cachorro, eu já tinha evoluído muito e já não queria mais fazer parte daquele relacionamento. Mas aí a gente tava conversando e tudo mais. E aí eu lembro que nessa noite eu tava muito, tipo, tanto faz pra ele e muito empolgada com o Léo e o amigo dele. Conversando, trocando ideia. E aí na hora de ir embora, eu fui dar tchau pro Léo, fui dar tchau pro amigo dele. E aí o Léo, ele não deu um simples tchau. Ele me deu um abraço de urso, Até hoje assim. ela fala que foi um abraço de osso, mas eu só abracei com vontade, de fato, né? Porque eu realmente estava interessado na pessoa, então eu dei um beijo na bochecha e abracei É verdade. forte. Deixou ali, né, a marca dele. E aí eu fui pra casa, fui com, né, esse meu ex-namorado, e aí eu já tinha comentado com ele que a gente não ia mais voltar e tal, que eu tava em outra vibe, enfim. E aí, gente, só que ele falou assim: tá, então vamos no cinema final de semana, pra gente conversar e decidir se realmente faz sentido a gente continuar ou não. Eu, sem saber dessa situação toda, porque essa situação estava acontecendo do lado dela, eu não sabia de Até nada. porque a gente não tinha Contato. contato nenhum, Nenhum contato mais nada. aprofundado do que mensagem de vez em quando no É, Facebook. Eu também chamei ela pra ir no cinema. Ela ficou dividida, tipo, será que eu vou com o meu ex que quer reatar, mas que eu já não tô mais interessada? Ou eu vou com esse menino esquisito, cabeludo, que
eu tenho um certo interesse que me dê um abraço de urso. Aí o que que eu fiz, como qualquer adolescente, chamei a minha irmã mais nova, mostrei as duas conversas e falei, Laura, qual você acha? Aí ela falou, esse daqui não, porque você já viveu alguma coisa com ele. Esse daqui pode ser legal e ele é mais bonito também. E aí eu fiz, né, o que qualquer adolescente faria e decidi ir com o mais bonito, nesse caso, sair com o Léo. Novos ares. Novos ares, Novos tentar ares. uma nova temporada. E eu lembro que eu aceitei, gente, eu fiquei morrendo de ansiedade, assim, porque eu acho que a gente vive ansioso a adolescência inteira, mas tem certos momentos que você fica muito mais ansioso, né? Tem os picos de ansiedade, e esse foi um desses momentos. Eu lembro que nessa época também eu gostava muito de andar de bicicleta pelo centro e tudo mais. E aí foi justamente, né, nesse final de semana que a gente foi no cinema, eu fui de bicicleta, deixei, prendi em algum lugar. Eu cheguei muito atrasada pro filme assim, não, né, pro nosso encontro. Pro nosso encontro, porque você chegou pro filme. Eu cheguei pro eu já filme, tinha Acho que foi a primeira vez que eu cheguei adiantado na vida, assim, porque eu sou a pessoa mais atrasada do mundo. Depois nunca mais aconteceu. Depois nunca mais aconteceu, é cometa Halley, uma vez a cada 70 anos. E aí eu cheguei adiantado e eu fiquei esperando ela. Ficou na bilheteria. Fiquei na Era bilheteria. tão bom essa época, não era ingresso digital, online. Era Não comprar comprava na no bilheteria, não site. comprava, não tinha site pra A comprar. gente tinha um ingresso físico pra entrar na sala de cinema. Era muito legal, E nem né? faz tanto tempo assim, olha só, pra vocês verem. É. E aí eu fiquei esperando ela e de repente eu vi ela vindo correndo na minha direção. E aí ela tava cansada também da bike, porque ela deixou a bike em algum lugar e veio correndo pro shopping. Aí ela chegou exatamente pro horário do filme. Aí cheguei, né, meio suado, daquele jeito, assim, arrumando meu cabelo. Ai, desculpa o atraso, não sei o quê. Aí a gente entrou na sessão de cinema. O filme, gente, era completamente o pior filme pra Não, se ver depende do ponto de vista. em casal. Não, depende do ponto de vista. Casal em primeiro encontro eu acho que é meio chato. É meio chato, assim. E em família também não é legal. Também não é legal. Que é Ted, o ursinho, sabe? O que ganha vida. Aquele ursinho mal criado? Que ele é mal criado e ele também é bem pervertido. Então, assim, tiveram cenas que a gente ficou meio constrangido vendo, só que a gente também era adolescente. Então, assim, algumas coisas passaram bem batidas. Assim, a gente só ria, se olhava e dava risada. Exato. E eu ficava com muita vergonha, assim, né? De, tipo, nessa época eu tinha o quê? 16 anos. Então eu assistia esse tipo de filme. Eu não era muito acostumada a ver esse tipo de filme no cinema e no encontro. Então, quando eu vi, eu fiquei tipo, meu Deus, que vergonha. Ai, meu Mas Deus. em nossa defesa, que a gente não sabia do que se A tratava gente o não filme. sabia. A gente achou que era um filme fofo. Juro, a gente achou que era um filme. Eu não lembro como era o trailer, mas acho que a gente nem chegou a ver trailer naquela Não. época. É porque era cartaz. Comprava na bilheteria, a gente via. Aí o cartaz era até de um ursinho fofo no cartaz. A gente pensou, vamos ver esse, né? Parece ser fofo. Parece ser fofo. Não Era era o que fofo. tinha sessão, era o acaso. Exato. Mas depois, né, gerou boas histórias, a gente contando que esse foi o nosso primeiro filme. Exato. Não, foi um daqueles românticos da época, e aí foi um início especial, assim. E aí, gente, desde esse dia, que foi no dia 4 de novembro de 2012, perceba como foi rápido, do dia 30 já pro dia 4, a gente nunca mais se desgrudou. Não. Tipo assim, eu não sei explicar, mas eu acho que a gente sempre teve uma conexão, de certa forma. Quando a gente se conheceu, em 2011, ainda não fazia sentido, porque a gente era muito jovem e a gente viveu muita coisa naquele um ano adolescente. Nesse intervalo que a Nesse gente não se intervalo. falou, a gente conheceu várias pessoas, a gente Exato. viveu muitas outras coisas. Então, não fazia sentido pra gente, naquele momento, ter ficado junto. Exato. Eu confesso que, por estar meio, né, com outra cabeça, quando eu comecei esse novo relacionamento, que ainda não era um relacionamento, a gente só saía, combinava de ir no cinema, de comer alguma coisa, às vezes eu ia à noite ver o Léo, ele às vezes de manhã me vendo na escola. Era uma coisa muito inocente, assim, acho que a gente não tinha uma pretensão de vamos namorar, Não. vamos, né, ficar juntos por 14 anos, Não. trocar de cidade. Não, a gente nem pensava nisso. A gente nem pensava nisso. A gente tinha a cabeça de ser um namoro adolescente Ser um namoro mesmo. adolescente, exato. A gente não... Eu ouso dizer que naquela época a gente não tinha tanto essa ansiedade de, meu Deus, o que vai ser do futuro, sabe? Exato. A gente realmente vivia o ensino médio. A gente tava vivendo o ensino médio e vivendo a nossa vida, tipo, como um casal, criando um relacionamento ali. Exato. E aí, do salto até o Léo me
pedi em namoro, eu acho que foi 12 de dezembro ou 12 Foi de novembro? 12 de dezembro. 12 de dezembro, ele me pediu em namoro, por conta de uma brincadeira também. A gente tava na arquibancada da escola, você lembra? Lembro. Eu perguntei, duvido. Duvido você me pedir em namoro. E aí eu pedi ela em namoro, ela falou sério, eu falei sério. É. E aí a gente começou a A namorar. gente começou a namorar, depois a gente foi na formatura de terceirão, assim, de outros Juntos. amigos da época, a gente foi juntos. Passamos o ano novo juntos, foi muito intenso, assim, o início do nosso relacionamento. Exatamente. No ano novo daquele, de novembro pra dezembro, no ano novo a gente já passou junto na casa da irmã dela em Florianópolis. Já foi, tipo, uma coisa... vem junto comigo pra conhecer a minha família. E assim, né, gente, né, acho que dá também pra falar um pouco sobre isso. O Léo, ele é filho único, homem. Então, assim, é diferente se fosse eu pedindo pra passar sim. o ano novo com os pais dele. Com certeza. E com ele, né? Então, tipo assim, provavelmente isso não teria acontecido. Tanto é que pra eu realmente conseguir ir na casa do Léo, como ele ia na minha, demorou um bom alguns anos, até os meus pais confiarem, assim, e deixarem e tudo mais. Mas aí, o que a gente fazia, né, nesse início de relacionamento? Nós íamos muito no cinema, Muito. a gente gostava bastante de... Sempre foi o nosso momento favorito, né? Eu acho que ir ao cinema, porque a gente dividia o mesmo fone, que era fone de fio daquela época. Saudade do Cada um usava um fone, aí a gente ficava se apresentando música. O que acontece? A cidade de onde eu vim, que eu nasci lá e ela morou lá, ela não é uma cidade que é tão grande, ela tem um shopping só que aí abriu um shopping novo na cidade do lado, e a gente ia pra essa cidade do lado, pra esse shopping novo que tinha um cinema maior. Então a gente pegava o ônibus na nossa cidade pra ir pra essa cidade, pra ir pro cinema. No ônibus, a gente ficava dividindo o fone, ouvindo as músicas dela, no celular dela. Então a gente ficava ouvindo Charlie Brown Jr., a gente ficava ouvindo Katy Perry, Miley Cyrus, Lana Del Rey. A gente ficava ouvindo essas músicas no caminho pro cinema, no ônibus. Eu confesso que era uma época muito boa, assim. Eu acho que hoje a tecnologia, ao mesmo tempo que ela vem para aproximar, ela afasta desses momentos de conexão, sabe? Então, eu acho que isso, na verdade, foi muito importante pro início do nosso relacionamento. E eu acho que o acesso às coisas era diferente também. Por exemplo, não é que não tinha Facebook no nosso celular da época, até tinha. Mas Meio rudimentar, mas tinha. Mas sabe quando você desligava o computador e pronto, acabava o MSN? Acabava o Orkut, o Facebook, você deslogava e pronto? Hoje, o celular, ele vai te acompanhando. Exato. Então, assim, eu tô sempre disponível. Tô sempre online. Porque o celular tá sempre comigo. Antigamente, eu fechava o meu computador, deslogava do meu perfil, pronto. Acabou. Desligou a internet, desligou o mundo online. Coisas. Exato. É louco, né? É muito louco pensar nisso. 2013, assim, foi muito bom pra construção do nosso relacionamento. Apesar de ele, né, aquela instabilidade, adolescentes, muitas pessoas querendo dar palpite. Ai, não fica com ele, não fica com ela. Muita coisa aconteceu nesse primeiro ano de namoro. Mas eu acho que foi importante, porque a gente amadureceu muito desde o início. Eu acho que isso foi fortalecendo cada vez mais o nosso relacionamento. E assim, gente, fazendo comentando aqui com vocês brevemente, a gente fez a mesma faculdade. Então, assim, logo depois do ensino médio, o que veio? A gente passou o terceirão todos juntos, aí a gente foi pra formatura no terceirão, que estávamos muito bonitos, diga-se de passagem, na nossa formatura de terceirão. E aí a gente teve um ano de hiato, decidindo o que a gente ia fazer, 2014, de faculdade. Assim, pensando e tal. Pensando, decidindo. E aí escolhemos o curso que faríamos. Fizemos o Enem. Fizemos o Enem para ter uma pontuação. E aí foram 2 anos fazendo o Enem, né? Porque foi o ano que a gente teve esse ato de vamos decidir de fato o que a gente vai fazer. E aí a gente fez pro ano que de fato a gente ia iniciar a faculdade. A gente escolheu o mesmo curso. Por incrível que pareça, o nosso gosto para a profissão e para o que a gente achava que pudesse fazer sentido pra gente, casou muito o que os dois queriam. E a gente é muito complementar nisso. Mas o ano da faculdade, o início dos 20, a gente vai deixar para outro episódio, porque tem muita coisa para falar para vocês sobre isso. E para finalizar aqui o assunto de relacionamento, a gente separou algumas perguntinhas de uma trend que eu vi aí, gente, na internet. Eu acho que é legal só para vocês conhecerem um pouquinho da nossa dinâmica de casal e relacionamento. Então, vamos lá. A dinâmica é a seguinte: quem é mais provável? Então, são só algumas perguntinhas, só pra gente ver se a gente realmente tá sintonizado. Então, a primeira pergunta é: quem é mais provável de esquecer uma data?
Eu, com Você, certeza. com Eu certeza. tenho TDAH, gente. É. Eu sou esquecido pra tudo, tudo. Eu esqueço, às vezes nem entrou na minha cabeça, só entrou por aqui e saiu por aqui. Eu tenho TDAH, E aí então. entra na minha. Gente, É. independente da data que aconteça, é o casal moderno, né? Uma pessoa com TDAH e a outra extremamente ansiosa, somos nós dois. Não sei como funciona, mas funciona. Mas a minha cabeça guarda muitas datas e muitos compromissos, até de amigos, familiares e tudo mais. Estou tentando, né, viver um pouquinho mais Dory ali, um peixinho beta, de não lembrar tanto assim das coisas, mas ao mesmo tempo eu fico assim, ó, não, mas tal pessoa tem médico dia X, tal pessoa tem tal É compromisso. que a Laís, ela não guarda as datas só dela, ela guarda da família inteira. Então tem isso, sabe? Exato. Mas enfim, o Léo é mais provável de esquecer data. Segunda pergunta: quem é mais dramático? Depende pra quê. Eu acho que eu. Não, depende pra quê. Eu sou homem, quando eu fico doente eu tô morrendo. É verdade, é verdade. Então, quando eu estou doente, eu tô É com uma febre verdade. de 37,5, eu estou morrendo na cama. Mas para outras coisas, a gente costuma dizer que a Laís é o Gota do Elementos, sabe? O filme da Pixar, Elementos, que o Gota chora por conta de qualquer coisa. É, A Laís é o Gota. eu sou essa pessoa mesmo, é verdade. Vamos lá, próxima pergunta. Quem pede desculpa primeiro? Depende. Depende. Depende, porque às Depende. vezes eu peço desculpa pra gente acabar logo com a discussão e, ai, bola Ah, pra mas eu também frente, faço isso. vida que Peço segue. desculpa pra gente acabar com a Mas às discussão. vezes você fica com um rancorzinho. É porque eu Você sou um pouco. demora Não, eu um sou um pouco pouquinho. rancoroso. É de família De isso. fato. Quem demora mais pra se arrumar? Depende o se arrumar. Depende o se arrumar. Porque o que que acontece? A Hum, Laís provavelmente pensou em falar que sou eu. Mas não sou eu. Por quê? Porque o me arrumar é eu vesti a roupa, tô pronto. Só que quando a gente vai sair para algum evento importante, alguma coisa, eu tenho o meu processo de beleza, que é fazer a barba, aparar o bigode, raspar a cabeça que eu raspo em casa. Então esse processo demora. é. Mas não é o me arrumar, é A é o famosa antes. maquiagem do homem. Demora Exato, um exato. Eu pouquinho. tenho que cuidar disso aqui, né? Que a única coisa que eu tenho é isso. Então eu tenho que cuidar disso. Mas pra se arrumar mesmo, definir roupa, se maquiar, é, vestir a roupa e tudo mais, eu acho que é você. Sou mais rápida? Não, você é mais demorada. Ai, não, eu não acho que eu sou mais demorada. Tudo bem, tem muitos processos, né? Mas eu geralmente tento ser bem prática. Já vou pensando no meu banho, que roupa que eu vou usar, qual é o contexto, quero mais confortável, quero uma roupa mais larga, uma roupa mais justa. Não, mas é que não é por ela ser demorada porque ela demora muito. Mas é São porque muitas etapas, são né? muitas etapas. Assim como eu tenho que aparar a barba e raspar a cabeça, quando ela sai do banho, ela tem que secar o cabelo, ela passa hidratante, Os faz um skincares. skincare, ela tem que usar um babyliss às vezes que demora um É pouco, verdade. aí maquia o rosto, aí escolhe a roupa. Tá, Então tem justo, vários justo. Ele processos. ganhou essa, tá? Tudo bem, eu posso demorar Eu um acho que pouco deu mais pra se empate, eu acho que arrumar. eu não ganhei não, deu empate, deu empate, deu empate. Boa. Gente, esse foi o episódio, né? Um pouquinho sobre o nosso relacionamento. Se vocês quiserem que a gente faça mais quadros, que o Leozinho apareça mais por aqui. Que vem a parte 2 da gente contando da nossa vida na É. faculdade, estudando junto na mesma sala de aula e fazendo trabalho juntos. Gente, foi anos caóticos. Foram Tem a 4 nossa- anos aí, ó. Tem a nossa mudança pra São Paulo, tem como a gente adotou a Meli. Tem muitas coisas que a gente pode falar, mas assim, depende se vocês querem escutar. Exatamente. Então agora vamos para aquela parte do Entre Abas, onde a gente recomenda alguma coisa e dessa vez a gente vai quebrar as regras. Na verdade já quebramos, porque eu nunca trouxe um convidado por aqui, então a gente vai indicar um filme juntos. Recentemente, a Laís foi convidada para assistir de primeira mão o filme do Ryan Gosling, o novo filme do Ryan Gosling chamado Devoradores de Meu Estrelas. amigo Ryan. E é um filme espetacular, é um filme muito bom. Ele é um filme sobre um cientista que é mandado ao espaço para descobrir uma célula que está matando as estrelas no universo e só uma estrela não está morrendo, ela não está sendo afetada. Então ele é mandado numa missão quase suicida para ir lá ver o que está acontecendo. E no meio disso tudo acontecem 1 milhão de coisas que faz você rir, que faz você chorar, que faz você se importar muito com os personagens e sair do cinema refletindo sobre a humanidade. Eu acho que nesse momento, o momento que a gente está vivendo, De mundo, atual né? de mundo, é um momento que a gente de fato precisa refletir sobre tudo que a gente faz pra gente como ser humano e pros outros também. Concordo. E é um filme que ele é baseado em um livro
né, de ficção científica, e é um livro que quem já leu diz que é muito bom o livro, então também fica aqui a recomendação caso você queira, tá, vou ler o livro primeiro, depois eu vejo o filme, ou, né, vice-versa. Eu fiquei morrendo de vontade de ler o livro, porque eu gostei muito do filme. Não me pareceu ser aqueles tipos de filme de hiper mega power ficção científica que você fica muito confuso com o que tá acontecendo, sabe? Eu achei que é hiper mega power ficção científica, só que ele não usa tanta linguagem técnica. Ele usa um pouco, mas não Mas é tanto assim. entendível. Exato. Não é algo do tipo, sei lá, células e cálculos e coisas que muito fora, sabe? Eu acho que você a consegue premissa entender dele é pelo simples. contexto, você consegue entender Exato. pelo contexto. E uma curiosidade bem importante que é o livro, que é de mesmo nome também do filme, ele é do mesmo autor de Perdido em Marte, que também é um filme sobre espaço. É. E se você gostou de Perdido em Marte, se você gosta de filmes de espaço, Esse universo interestelar e tudo mais. esses filmes todos que se passam no espaço, é um filme muito bom. Ele tem uma pitada mais leve, de humor, você vai rir. Ele estreia hoje, dia 19, nos cinemas, então dá tempo de você ir assistir depois que você ouvir esse episódio, e é uma recomendação que fica aqui pra você ir lá. E toca Harry Styles, mas eu não vou contar qual é a Toca música. Harry Styles, olha Mas só. vale muito a pena assistir. Vão ao cinema. Gente, foi isso o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Léo, muito obrigada por ter vindo. Imagina, meu amor. Fiquei muito feliz que ele topou. Gente, assim, ó, às vezes é difícil, sabe? Porque eu tô Eu gosto sem... de ficar atrás da o câmera, Léo, gente. pra quem não sabe, né, pequeno disclaimer, ele é a pessoa que edita podcast, ele é a pessoa que edita aquelas publis maravilhosas e lindas, ele trabalha com audiovisual, então ele sempre me dá esse suporte, né, nós somos uma dupla criativa, então vou contar aí um pouquinho mais nos próximos episódios sobre o nosso relacionamento, nossa dinâmica como casal, então fiquei muito feliz que ele topou aparecer por aqui. Se vocês gostaram do episódio, se querem que ele apareça mais, se querem parte 2, parte 3... A Meli quer fazer parte a Meli quer também. fazer parte. Lembrando também que é muito importante que você compartilhe o podcast, que você avalie no Spotify, avalie, né, e acompanhe ali pelo YouTube também. Segue no Spotify também, que é bem importante seguir no Spotify o podcast, que verdade. ajuda bastante. Ajuda bastante. Ainda mais nesse início, sabe? Então isso faz com que outras pessoas consigam, né, escutar o programa e se identificar com alguma questão ali que eu tô falando. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Beijo! Ela quis muito aparecer, então assim, ó, quem ficou até o final vai ver a carinha da Dona Meli, que ela fica aqui. Não sei se vocês estão me escutando, porque eu tô em cima do microfone. Então, Mas a Dona a Meli Meli, estava em cima do microfone. a Dona Meli, gente, ela gosta muito de Ela gosta de participar. aparecer. Ela gosta de participar, ela adora estar aqui, cuidando das coisas. Então, assim, ó, pra você que ficou até o final, surpresinha, essa é a Dona Meli. Enquanto a gente grava, ela fica zanzando nos nossos pés, às vezes miando, querendo Exato. aparecer. Então, terminamos com a Meli. Lembra de avaliar e curtir e compartilhar. Tchau, tchau. Beijo!